Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bornacin, um canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje venho com mais um episódio da série de metalurgia da soldagem e falarei a respeito do índice de basicidade. Então vamos lá. Bom, aonde que a gente aplica o índice de basicidade na soldagem? Esse índice ele serve para avaliar duas coisas no processo de soldagem por arco submerso, né? No caso, em especial para o fluxo. Primeiro, é a capacidade de oxidação do seu fluxo utilizado para soldagem por arco submerso e da capacidade da escória remover o enxofre. A gente vai falar um pouquinho de enxofre mais para frente aqui. Ok? Então é para essas duas coisas que ele serve. Para você que não conhece o processo de soldagem por arco submerso, o link está aqui na descrição aqui embaixo. Então você dá uma olhadinha aí que você já fica por dentro. Bom, partindo do pressuposto que você sabe, vamos então, como é que a gente calcula isso? Bom, ele é calculado pelo somatório da quantidade de óxidos básicos dividido pelo somatório da quantidade de óxidos não básicos. Bom, os óxidos básicos são aqueles que doam íons, né? E os não básicos, temos duas categorias aqui nos não básicos. São fósforos, que não doam nem recebem íons, e os ácidos. Os ácidos são aqueles que recebem íons. Ok? Importante a gente falar isso. Então aqui a gente tem alguns elementos, né, para você calcular aqui, ó. Então aqui em cima temos os óxidos básicos, que é o fluoreto de cálcio, óxido de magnésio, óxido de bário e por aí vai. E aqui dos não básicos, né, temos aqui o ácido, que é o dióxido de silício, e temos esses outros aqui, que são a alumina, o dióxido de titânio e o dióxido de zircônio. Ok? Então, se o somatório da quantidade que você tem dos fluxos aqui básicos dividido pelos não básicos der menor do que 1, o seu fluxo que você está utilizando é ácido. Se o resultado estiver no intervalo entre 1 e 1,2, ele será neutro. E se o seu índice de basicidade for maior do que 1,2, ele terá características básicas, ou seja, ele doará íons. E o que isso influencia? Bom, com base nesse gráfico a gente pode analisar a influência no que se diz respeito ao oxigênio. Bom, o oxigênio, quando ele reage, né, com os ácidos, ele degrada as suas propriedades mecânicas. Eu tenho um vídeo que fala exclusivamente sobre isso, também vou deixar aqui na descrição. Ele reduz a ductilidade, a tenacidade da fratura e a resistência ao escoamento do material. Então ele é prejudicial ao material quando tem em altas quantidades. Ok? Então, aqui a gente pode analisar que a partir de 1,2 eu tenho um teor bem menor de oxigênio quando eu tenho um índice de basicidade baixo, né? Um índice de basicidade de característica ácida. Então, quando a gente tem uma característica ácida, a grande chance isso ocorre, na verdade, né? Você ter um grande teor de oxigênio no metal de solda é extremamente prejudicial, como eu disse. Então, o ideal é a gente reduzir esse índice de basicidade, né? No caso, aumentar o índice de basicidade e reduzir a quantidade de oxigênio no metal de solda. Então, isso é importante a gente analisar. Ok? Bom, mas se for assim, então vou deixar meu índice de basicidade lá em cima, que daí só vou ter vantagem. Não, a gente tem que equilibrar isso. Eu vou falar o porquê. Bom, aqui, né, imagine que é o índice de basicidade aqui no eixo X. Né? Por que você está falando isso, Roberto? Porque é o seguinte, aqui temos um óxido básico dividido pelo óxido ácido. Esses aqui são dois elementos, dois componentes, uma composição química muito comum utilizada para fluxo, né? Então você tem uma mistura aí de óxido de cálcio e de dióxido de silício. Então
tendo aí esses principais aqui como base, né, fluxo com essa composição, vamos fazer uma análise agora. Bom, a gente pode ver que a quantidade de enxofre, então é o sulfuro aqui, ó, é o enxofre, você tem uma perda de enxofre quando, né, analisando aqui, ó, lembra, quanto maior for a quantidade de dióxido de silício, mais ácido será o material e, consequentemente, menor será o índice de basicidade. Então, quanto menor aqui a gente pode ver, ó, né, se a gente analisar, menor é a perda do enxofre, ok? Então, quando o índice de basicidade é muito baixo, você tem uma perda de enxofre baixa. Quando você tem um índice de basicidade muito alto, aqui, ó, por exemplo, um 5, você tem uma perda muito grande de enxofre. Tá, mas qual que é a importância do enxofre? Bom, a importância do enxofre é o seguinte, ele ajuda, né, na profundidade quando você abre o arco. Então você tem uma poça de fusão muito mais profunda. A gente vai aprofundar bastante lá para frente a respeito disso, da função do enxofre. Mas aqui que eu posso antecipar é o seguinte, o enxofre ajuda na profundidade que será a sua solda. Se você tem muito pouco enxofre, a sua solda tende a ser mais larga e menos profunda. Agora, se você tem uma quantidade de enxofre suficiente, você terá uma boa penetração da solda. E isso influencia totalmente no processo, né? Na ZTA, nas forças do processo que a gente vai ver lá para frente também, né? Força de Buoyancy, de Lorentz e entre outras. É importante a gente, né, controlar a quantidade de enxofre, beleza? Então, se a gente, por exemplo, vamos pegar um índice de basicidade 2, né? Vamos fazer essa análise aqui com a de oxigênio. Bom, se eu selecionar aqui o índice de basicidade 2, eu vou ter uma perda de aproximadamente 0,018% no peso do metal de solda. E isso é negativo, né? Se eu pegar de 2 aqui para o oxigênio, fazendo a comparação, a perda, né, no caso, você tem uma redução elevada na quantidade de oxigênio no metal de solda. Mas se eu reduzir isso aqui, ó, por exemplo, se eu pegar o índice de basicidade 1 ou aqui 1,5, a perda já é menor. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai selecionar o seu fluxo de solda, você tem que levar em consideração, né, o que ele pode perder e o que ele pode ganhar. Aqui no caso, se eu pegar o índice de basicidade muito alto, eu deixo, né, de ter a reação com o oxigênio, ela reduz a porcentagem de oxigênio. No entanto, eu perdo o enxofre. Ok? Então é importante a gente sempre analisar isso. Isso aqui acontece, né? Daí é uma consequência quando a gente tem um alto teor de oxigênio. O que forma? Você forma o buraco de verme, né, que a gente fala. O que é isso? É uma porosidade, né, devido ao prendimento do gás aqui. Isso faz com que o material tenha ali um concentrador de tensão e facilite, né, quando a aplicação de alguma carga externa, você tenha a ruptura, ok? Então aqui a gente tem a comparação, né, da quantidade de oxigênio em relação à tenacidade da fratura do material. Só para quem não sabe, a tenacidade é a capacidade do material absorver a energia do impacto. Você tem uma redução muito significante aqui da tenacidade quando você aumenta o teor de oxigênio. Então, o oxigênio você tem que tomar cuidado também. Então, é isso que faz, né? Eu faço esse vídeo para você ter uma visão um pouco mais detalhada na escolha do seu fluxo, ok? Pessoal, por esse vídeo era isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou, deixa um like e até o próximo vídeo.